Fala pessoal, tudo bem? Daniel Turbox aqui, em mais um TurboxCast. Hoje, com uma surpresa super especial da quarentena. Eu falo que é uma surpresa da quarentena, eu tive várias surpresas nessa quarentena, que é conhecer o conteúdo e principalmente os profissionais por trás desse conteúdo que fazem do turismo uma área muito especial. Eu estou hoje com a Diana Carvalho, da Mundo 4E. Obrigado, Diana. Que isso, não tenho que agradecer, não. É um prazer enorme. Você também foi uma super surpresa da quarentena, né? Juntamente com alguns profissionais que eu só pude conhecer agora com um certo tempo. E é um prazer, é uma honra estar aqui com você. Legal, obrigado. E eu falo essa questão da surpresa porque a gente no dia a dia tão corrido, né, que a gente tem, e acaba virado só para o nosso negócio, só para aquele nosso público que já é nosso cliente e tal, que É verdade. dificilmente tem tempo, né, de olhar para o lado e falar assim, poxa, o que ele está fazendo, mas o que a Diana faz? E aí nessa daí a gente teve curiosidade, você com o meu conteúdo, eu com o seu, e deu super certo, a gente criou uma sinergia super legal e por isso que você está aqui para a gente bater um papo hoje. Com certeza, eu acho isso tão, mas tão importante que mesmo agora que para mim já voltou na loucura, né? Tô assim super acelerada, mas eu tenho um tempinho na minha agenda aí. Diariamente é impossível, mas pelo menos umas 2, 3 vezes por semana, um tempinho separado para poder consumir o conteúdo de profissionais como você, para ver exatamente o que está acontecendo, o que está rolando, interagir, né? Aproveitar, mandar um oi, saber como é que estão as coisas, né? Porque eu acho isso muito importante, né? Eu acho que isso agrega muito e enriquece muito o nosso trabalho. Legal. E vamos falar, hoje a gente vai falar muito mais da Diana, né, da profissional Diana, da pessoa Diana, do que da Mundo 4E. É óbvio que a gente vai falar um pouquinho também do seu trabalho lá, desse seu Aham. projeto com a Mundo 4E Agentes, mas me conta um pouquinho da sua história, da sua formação, onde você mora, onde você nasceu, fala um pouquinho da Diana. Bom, a Diana nasceu em Itaúna, interior de Minas. É uma cidade que fica a mais ou menos uns 80 quilômetros de BH, né? Ali é a região central de Minas Gerais. Mas assim, nasci ali por acaso, né? Eu sou filha de na época, né, quando eu nasci, minha mãe era muito jovem, né? Naquela época, anos 70, as mulheres se casavam muito jovens, né? Praticamente saindo da adolescência. E meu pai é funcionário do Banco do Brasil, em início de carreira. E a família do meu pai é da região de Lagoa Dourada e São João del Rei. Ali pertinho de Tiradentes, né? Lagoa Dourada é a terra do rocambole. E a família da minha mãe é de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha. Então, assim, meu pai, no início da carreira dele, primeiro foi transferido para a cidade da minha mãe, e aí, quando eles casaram, eles vieram para Itaúna e acabei nascendo em Itaúna. Mas fui criada em Belo Horizonte, com 2 anos de idade. A gente já se mudou para BH, e aí foi praticamente a infância, adolescência inteira em BH. E, como eu falei, minha mãe casou muito jovem, né? Então, quando eu era aí adolescente, com meus 12, 13 anos, né? Meus pais se separaram e aí minha mãe resolveu que ia estudar, fazer uma faculdade, coisa que ela não tinha feito na época, quando né, ela estaria na idade. Se formou ali no magistério para ser professora, como muitas mulheres naquela época, né? Só tinham essa alternativa. E ela fez faculdade de turismo. E assim, como eu já era adolescente, minha irmã também, a gente se envolveu muito, sabe, com o curso da minha mãe. Né? A gente, ela recebia os amigos em casa da faculdade para poder fazer trabalho, eles tinham um trabalho de campo, a gente ia junto, algumas viagens que eles faziam, a gente ia junto também. E aí começou a plantar aquela sementinha do turismo mesmo, aquela falou assim, interessante isso que ela faz, né? Isso que ela está estudando, isso que ela está aprendendo. Quando ela se formou, ela fez, no final, no último ano, né, da faculdade, ela teve que fazer um estágio, né, numa agência de viagens, e ela curtiu demais, e assim que ela formou, ela resolveu que ia abrir
uma agência de viagens. Só que a gente morava em Belo Horizonte, né? Belo Horizonte, uma capital, com certeza teria sido muito mais difícil abrir essa agência em BH. A minha mãe se formou em 1989, no final de 1989. Então, essa agência seria aberta em 1990, no início dos anos 90, janeiro de 1990. E ela acabou tomando a decisão da gente voltar de Belo Horizonte para Itaúna, que foi onde eu nasci, para abrir essa agência em Itaúna, que no início não era uma agência completa, era uma GSA da Varig, uma loja de passagens da Varig. E aí a gente ficou aí com essa... Desde o primeiro dia, a gente já, tanto eu quanto a minha irmã, a gente já começou a ajudar, trabalhava só meio horário e tal, acompanhando ali. E a gente ficou só com essa loja da Varig aí durante 1 ano e meio, 2 anos, até que ela sentisse necessidade de ter uma agência mesmo, né? E trabalhar com todas as companhias aéreas do mercado da época, que nem existem mais, né? Varig, Cruzeiro, Transbrasil, VASP, nada disso existe mais, quer dizer, já deu para perceber que eu sou das antigas, né? E só um parênteses aqui para quem está ouvindo e é mais novo, GSA, né, a loja de passagens, é porque não existia ticket, tá, pessoal? Essa época não... física, você ia na loja e retirava a passagem, ou algumas empresas tinham um serviço de entregar o bilhete em casa também, mas eram algumas companhias aéreas. Era tipo um carnezinho, né, com várias vias carbonadas, e era preenchido a caneta, e tinha curso para aprender a preencher a passagem, porque não era uma coisa muito fácil, né? Os termos em inglês, tinha todo um protocolo, né? De você vir com o sobrenome primeiro, barra, às vezes quando tinha, por exemplo, júnior, filho, senhor, senhora, senhorita, os campos, então, assim, não era uma coisa muito fácil. E aí tinha o validador... Tinha a costela do bilhete, que eram uns campinhos bem pequenininhos, você colocar ali todos os trechos, as bases tarifárias, era muito pequenininho o campo, muito horrível, péssimo, né? E tinha um tal de um validador que parecia como é que chama aquele negócio quando você vai levantar o carro para trocar pneu? Macaco, parecia um negócio... Parecia um macaco, assim, que você tinha que... O negócio era tão pesado que eu não fazia com a mão, que eu não tinha força. Eu batia o negócio com o pé, botava o bilhete no chão, assim, nesse negócio, para poder botar o carimbo, validar com a data, né? Era bem assim que as coisas funcionavam, né? E eram tempos... político-econômicos muito difíceis, né? Essa época aí, esses anos que antecederam ao Plano Real, né? Então, a gente tinha hiperinflação, passagens aéreas sendo vendidas em URV, uma desvalorização diária da moeda, muitas trocas de moeda, era uma coisa bem complicada. Viajar era muito, muito, muito caro, né? Tanto que eu lembro que a Varig tinha o consórcio Rodobens de passagens aéreas, para você juntar, parcelar aí em 5 anos, não sei quantos anos, para você comprar as passagens aéreas, que eram o item mais pesado, mais caro de uma viagem, né? Então, assim, não era uma época muito, muito fácil. Esse inicinho não foi muito fácil, não. As coisas começaram a ficar mais interessantes mesmo depois do Plano Real, por volta de 95. De 95 até o final da década de 90, foi um tempo muito bom para o turismo, assim, e para nós. Sim. Oi. Oi. Não, isso. Não, esse período de... Eu entrei, na verdade, no turismo no começo dos 2000, né? Então, Sim. realmente foi um período... pelo menos o que eu peguei, né? Eu não peguei o que antecedeu ali. Na verdade, eu já estava fazendo cursos, eu estava no colegial, fiz cursos de agente de viagem e tal. Mas no começo dos anos 2000, eu peguei ainda essa realidade muito boa de viagens mais acessíveis, né? O brasileiro começando a viajar mais, e a agência de viagem como
como ponto focal ali de compras de viagem mesmo, né? Então era muito bom, era um mercado muito bom. Não tinha outra forma, né? Porque como não tinha, assim, a internet estava começando, mas só começando, com conexão de escada, as empresas não tinham páginas na internet, não existia mídia social, nada disso, ou seja, era o inicinho da internet. Então, um ponto de vendas, né? O ponto de referência para uma pessoa poder viajar era uma agência de viagens mesmo, não tinha outro jeito, né? E uma coisa muito legal que logo depois do Plano Real e durante aí alguns anos, o câmbio era muito baixo, né? O real era mais forte que o dólar, pelo menos. Eu não sei se isso era para valer na realidade, mas na prática era. Quando você ia comprar uma viagem, você ia fazer conversão. Eu lembro de grupos internacionais que a gente montou na agência que $1, quer dizer, que R$ 1 valia 80 e, não, o contrário, $1 valia 85 centavos de real. Ou seja, o real era mais forte que o dólar. Então, eu lembro direitinho, a gente fazia grupos de viagens para Disney, né? E os primeiros grupos, o valor não mudava, foi o mesmo valor durante muito tempo, né? O valor era $1.290, ou seja, R$ 1.290. A viagem completa, com a passagem aérea, com a hospedagem, com ingressos para todos os parques, tudo, a viagem completa, como ela tinha esse valor. Então, você imagina, você pagar $1.290, R$ 1.290. É claro que o dinheiro tinha um poder de compra compatível com a época, mas ainda assim era bem interessante, assim, foi um tempo muito bom para o turismo, muito bom mesmo. Sim, em 98 foi a primeira vez que eu fui para Disney. Eu tinha 15, acho 15 ou 16 anos, e foi a primeira vez. Eu lembro que meu pai também comprou dólar pra caramba, porque ele vinha, né, dessa época a moeda brasileira, não era o real, né, mas a moeda brasileira muito desvalorizada perante dólar, hiperinflação e tal. Eu lembro que nessa época a gente ainda vivia em 98, foi pouco depois ali da implantação do real. Sim, era muito bom ainda. Mas ainda, eu lembro que nessa época já estava desvalorizando um pouco ainda, né? R$ 1 valia 1,20. Ao contrário, $1 valia R$ 1,20, 1,20, R$ 1,25, por aí. Eu lembro porque eu peguei, achei outro dia o recibo de compra dos dólares que eu levei. Né? Tava num Olha que envelope legal. bonitinho, aí eu achei esse envelope. Então eu falei, poxa, olha que bacana, né? Essa época pro agenciamento, eu era criança, eu era adolescente ali, mas, poxa, quem viveu profissionalmente essa fase, né, como sua mãe, como você no início, Sim, ajudando já sim. ali, pô, uma baita experiência e uma oportunidade super legal, né? E Olha, depois, em 98, né, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, nós tínhamos grupos a gente ia para Orlando 4 vezes por ano com grupos, mas se você parar para pensar que a gente morava em Itaúna, uma cidade de interior, com menos de 100 mil habitantes, e a gente montava esses grupos com pessoas da cidade, no máximo de algumas cidades vizinhas, né? Mateus Leme, Pará de Minas, algumas pessoas de Divinópolis. Então, assim, era muito bacana isso, sabe? Era muito para uma agência de interior ir com grupos próprios para Orlando 4 vezes por ano, né? Então, assim, eu costumo dizer que foi uma época áurea mesmo, né? Bem legal, assim, bem bacana. show. E depois disso daí, então a gente está nos anos 2000. Sua mãe continuou com a agência depois dos anos Sim, 2000? Como que foi? sim. A minha mãe continuou. A minha mãe fechou a agência há 2 anos. Tem mais ou menos 2 anos que a minha mãe fechou a agência em Itaúna, né? Na verdade, é triste para mim falar disso, assim, é um pouco frustrante até, porque a gente perdeu a guerra para a internet, assim. Então, você vê uma empresa
com 30 anos, assim, pioneira na cidade e tal, tendo que fechar as portas, porque não tinha como mais, enfim, foi bem difícil, sabe? Foi bem difícil. Mas, enfim, ela teve que fechar a agência, mas eu tô aqui, e a Mundo 4E é um sucesso, nasceu a partir disso, né? Então, foi barra. Mas nos anos 2000 depois da década de 2010, ainda foi um sucesso, né? Assim, mesmo com o mercado evoluindo, entrando a questão da internet, essa mudança do mercado, né? Foi bem bacana. Só que aí eu já não estava com ela, né? Eu já não estava com ela. Porque assim, eu trabalhei com a minha mãe mais ou menos nos 10 primeiros anos, né? Depois dos 10 primeiros anos, eu já estava assim, em idade adulta, eu quis mudar para BH e eu queria fazer uma segunda faculdade, e eu sempre tive vontade de ter uma experiência numa empresa de turismo, mas uma empresa maior, né? Então, durante algum tempo, quando eu mudei para BH, eu ia fazer faculdade de turismo e cheguei a prestar vestibular, passei no vestibular, mas quando eu vi a grade do curso de Geografia e Análise Ambiental, eu fiquei completamente encantada, apaixonada, e eu fiz o vestibular, era a segunda turma do Centro Universitário UniBH, e, por incrível que pareça, eu acabei não estudando turismo, eu acabei optando por esse curso de Geografia e Análise Ambiental. E aí, nossa, fiz esse curso super bem feito, assim, é, super valorizava, e acabei, quando me formei, fui oradora da minha turma e tudo mais. Já estava um pouco mais velha, né? Meus colegas de turma tinham aí 18, 20 anos, e eu já estava com 27, 28, assim, já chegando mais perto dos 30, né? E trabalhei numa empresa muito legal de turismo que organizava viagens para estudantes de intercâmbio estrangeiros que vinham para o Brasil morar durante um ano, passar um ano no Brasil aprendendo português e tendo essa vida de high school aqui no Brasil. Né? Normalmente as pessoas iam pelo Rotary, especialmente pelo Rotary. Eu trabalhei nessa empresa, chama Terra Brasil, durante aí, acho que uns 8 anos, talvez. E eu só saí da Terra Brasil porque eu casei. E aí, no que eu casei, meu marido é daqui, do sul de Minas, né, onde eu moro hoje, e aí eu acabei vindo para cá, né? Legal. Isso E aí, isso. a Mundo 4E, ela nasceu aí onde você mora onde você está hoje. Exatamente, exatamente. A Mundo 4. Na época, o nome nem era Mundo 4E, porque Mundo 4E, o 4E vem de 4 estações. De 4 estações. Então, quando eu abri a agência aqui, ela foi inaugurada, iniciou as atividades no dia 15 de dezembro de 2008. Foi no mesmo dia do voo inaugural da Azul. Eu lembro muito bem disso. A Azul começou a voar no Brasil, as operações da Azul, no mesmo dia que a gente abriu a loja na rua. Né? E o nome era 4 estações, turismo e intercâmbio, era o nome. E eu gosto muito, eu sou apaixonada por esse nome. Só que depois de alguns anos, existem outras empresas chamadas 4 estações no Brasil, né? Tem uma agência, se não me engano, no estado de Goiás, que é famosa até, uma agência grande com esse nome. E a gente recebeu um contato, não dessa agência de Goiânia, de alguma outra agência que detinha a marca. E aí eles começaram a criar problema, não, vocês estão usando a nossa marca, e falei, putz, grila. E daí eu acabei optando por fazer uma mudança, e eu achei interessante porque eu achava 4 estações, turismo, um nome muito grande para ter um domínio na internet. Aí você tinha que explicar 4, numeral por extenso, estações com C cedilha, tio, não está estranho, com C cedilha, tio, não sei o que mais. Então eu estava querendo dar uma diminuída mesmo. Aí eu tinha pensado falei assim, já sei, eu vou colocar um nome bem pequenininho.
E eu tinha pensado em Planeta 4E ou Mundo 4E. Acabei optando por Mundo 4E e aí já fiz tudo, né? Então, assim, todas as mídias, tudo nosso, assim, é Mundo 4E. Já é bem pequenininho. Então, isso foi uma coisa que ajudou muito, porque eu tinha trauma de 4 estações, turismo, intercâmbio, era um negócio muito grande, né? Mas Então, o nome é muito veio legal. daí. Essa questão de naming é muito importante. E quando você está fazendo um naming, é muito importante também você buscar se já tem domínio, se já tem marca no INPI. Exatamente. E essa questão do nome curtinho para lembrar é fantástico. Nossa, ajuda muito. E assim, é tudo nosso. Então, por exemplo, você vai no Instagram, é Mundo 4E, no Facebook é Mundo 4E, no YouTube é Mundo 4E. Qualquer coisa que você pensar, no Pinterest é Mundo 4E, no TikTok é Mundo 4E. Sai alguma coisa, assim, imediatamente a gente já registra, né? Para poder, enfim, facilitar. E aí fica, né? Assim, fica bem marcado, né? A pessoa vê Mundo 4E em qualquer lugar, já sabe, já associa a mim direto, então realmente é bem importante isso, ajuda muito. Legal. Então, a empresa hoje ela tem 12 anos, a Mundo 4E. Exatamente. Fez as Você, contas aí, né? De 2008 para cá, é isso mesmo. e ela começou com algum nicho específico. Você falou que era 4 estações, né? Viagens e intercâmbio. Você tinha um Sim, nicho para intercâmbio ou não? Na sim, verdade, sim, sim. era um O dos que que braços. aconteceu? Era um dos braços. O que que aconteceu? Esses 8 anos que eu trabalhei na Terra Brasil, em BH, com estudantes de intercâmbio do mundo inteiro, nossa, quando você trabalha com isso, é meio que um vício, assim, sabe? É um nicho muito bacana. E eu realmente me envolvia muito. Assim que eu saí, mudei para cá, eu entrei como organizadora, como apoiadora de outras organizações, né? Como a FS e a YFU. Então, assim, eu facilitei a vinda de estudantes, de adolescentes para o Brasil através dessas organizações. Eu era uma espécie de conselheira deles, representante da organização na região. Ajudei muitos adolescentes a irem também, né? Preparava os adolescentes para irem como estudantes. Então, eu tanto recebia quanto ajudava. A minha grande paixão, assim, quase que um hobby, é esse programa de intercâmbio de jovens, de high school, de longa duração, de 6 meses, de um ano. É realmente assim o que eu mais gosto. Mas por conta disso, você acaba se tornando referência para outros programas também. Né? Como cursos de idioma, programas de curta duração, 3 semanas, um mês, 2 meses, estágio, programa de férias, né? Então, assim, era um dos braços, um nicho que a gente trabalhava muito, né? E eu tenho uma certa dificuldade, né? Eu tive uma certa dificuldade em definir um nicho específico, porque a minha experiência é muito vasta, né? É muito longa, muitos anos. Então, assim, eu entendo muito sobre intercâmbio. Na minha família, todo mundo gosta demais de viajar de navio, né? Minha mãe e minha irmã são membros Black da MSC, de tanto que viaja. Então, assim, eu já fiz um número incontável de cruzeiros pelo mundo, então é uma coisa que eu entendo muito, gosto muito. Então, assim, poxa, que vai escolher uma coisa para especializar, para nichar. Era uma coisa bem complicado isso, né, para a gente, assim, no início, né? E aí acabou que deu certo da gente nichar não no produto em si, no destino da viagem, mas na forma de atendimento, né? Na forma de trabalhar essas viagens, que acabou que foi o que funcionou. Eu não consegui ficar em uma opção só. Infelizmente, seria mais fácil. Dá mais trabalho atender uma gama maior de clientes ali, né? Mas também Muito mais. E muitas vezes são viagens. Tem um outro nicho que eu dei a dica no início, né? E a gente acabou não falando depois, que é o de viagens com adolescentes para Disney, para uhum, Orlando. Porque em 98, quando você foi para Disney,
pelo que você falou, você foi com seu pai, né? Com sua Não, família, né? eu fui sozinho. Não, eu fui sozinho na época. Mas, É. meu pai que acompanhou tudo lá, comprou e tal, comprou os dólares, mas eu fui sozinho com a Dimensão, a falida Dimensão. Ah, entendi. A primeira vez que eu fui foi com a Estela Barros. Mas eu conhecia muito o trabalho da Dimensão, e nessa época, em 98, eu já era a tia Diana que levava, né? Era uma tia Di mais gatona, né? Novinha, sarada, e assim, a nossa turma era muito legal, os amigos que se tornavam guias. Nossa, os grupos eram muito, muito legais, né? Então, assim, e eu fazia isso de, de uma forma independente, sem precisar de nenhum intermediário. É claro que as primeiras vezes não, as primeiras vezes que a gente subiu, a gente foi dentro de outros grupos, né? Mas, assim, muito pouco tempo depois, eu era professora de inglês, falava inglês fluente, minha irmã também, a gente, enfim, era inteligente, já tinha uma certa experiência. A gente organizava os nossos grupos sem intermediários, né? Nós mesmos operávamos os nossos grupos de adolescentes para a Disney. Então, quer dizer, é mais um nicho, né? Porque tem agências que praticamente fazem só isso, né? Que só trabalham grupos, né? Um nicho muito bom, assim, né? Muito, muito gratificante viajar com essa moçada para a Disney, né? Aí tem mais esse nicho também. Então, assim, realmente não foi muito fácil. Eu acabei optando, né? Hoje em dia, como é que funciona isso hoje em dia? A parte da Disney, que é uma coisa que eu, nossa, tenho verdadeira paixão, gosto muito, mas não dá tempo de mexer, né? Agora, coisa recente dessa quarentena agora, que a Carolina Pacheco, que trabalhou anos na Chapenha, já ouviu falar na Chapenha do Espírito Santo? É a referência da Disney, né? Do Espírito Santo. Ela está trabalhando com a gente, então pode ser, se tudo der certo e há de dar, a gente vai retomar essa coisa dos grupos, esse braço da Disney, mas eu não teria condições de tocar. Com a Carolina, né, que é a tia Carol. No caso dos cruzeiros, eu tenho funcionários na minha equipe, eu tenho membros da minha equipe que são experientes, que adoram navegar, então eu não preciso me preocupar com relação a isso também. E a parte de intercâmbio, que eu adoraria ter esse braço, mas eu não tenho condições de trabalhar, eu acabei terceirizando para uma agência, uma parceira, né, de duas grandes amigas minhas, que é a Viajar Mais, aqui de Pouso Alegre, do sul de Minas também. Elas tocam um departamento inteiro de intercâmbio, porque é uma coisa que eu não conseguiria fazer daqui mesmo, né? Então, quer dizer, o nicho mesmo é só na forma de atender os clientes através de consultoria. Você Acabou atende, ficando assim. pelo que eu vejo, assim, aí uma visão de consultor, né? Vamos falar um pouquinho de negócio, Sim. mas É, você, na verdade, consegue atender vários nichos porque você tem especialistas na sua equipe que atendem esses nichos. Você tem como entregar isso. Se fosse uma sim. agência, né, pequena de uma pessoa só, você teria Não, provavelmente que impossível. optar por um segmento, né? Sim, Ou você faz Disney, ou você faz cruzeiro, ou você faz sim, intercâmbio, mas no seu sim. caso, como você tem braço para isso, né? Na verdade, Daniel, eu deixei de fazer isso, né? Durante muito tempo, né? Tem um gap aí de alguns anos. Por exemplo, eu tenho uns 4 anos que eu não levo um grupo para Orlando. Então, ou seja, isso teve que ficar de lado, não teve jeito, né? Tem mais ou menos uns 4, 5 anos também que eu não recebo nenhum estudante de intercâmbio, não envio ninguém por esse programa, né? E a coisa de já está indo para 2 anos que a Viajar Mais cuida do departamento de intercâmbio. E olha que é uma coisa que eu nem invisto muito, assim, porque tem medo de não dar conta, assim, sabe, do retorno. Tá ali indo, mas assim, daquele jeito, né? Realmente, o pesado mesmo, o investimento, todas as ações, o crescimento mesmo, vai muito para trabalhar no formato da consultoria mesmo, né? De viagens assim para qualquer lugar, mas trabalhando muito nesse formato de atendimento, que é um formato mais seguro para nós, né? Onde a gente não tem aquele risco de horas trabalhadas que não vão dar em nada, que muitas agentes, infelizmente, trabalham assim até hoje, porque era a forma tradicional de trabalhar desde essa época aí que a gente começou a conversar, né?
dos anos Sim. 90, anos 2000, anos 2010 e até hoje, né? A maioria das agências trabalha da mesma forma, né? Vendendo aí os itens de viagem, organizando, dando aquele atendimento incrível e se arriscando a perder horas valiosas de trabalho porque aquele cliente pode não fechar, né? Sim. O que é mais valioso no nosso trabalho, né? E o meu trabalho hoje como consultor, né? Eu estou numa situação de consultor, porque assim, a gente é aquilo que a gente quer ser. Então, hoje eu quero ajudar empresas, ajudar profissionais a crescerem. Então, nessa Uhum, condição, o meu trabalho é muito parecido com o do agente de viagem, né? Porque a gente uhum, troca conhecimento por dinheiro. Só que muito sim, agente de viagem ainda está trocando hora por dinheiro. E às vezes troca hora por nada, como você mesmo falou. exatamente. Né? Que é Às trocar vezes, hora, você eu não sei trabalha, se às trabalha, trabalha, vezes, trabalha e né? não fecha com você. Eu vou te falar uma coisa, no meu caso, antes da minha transição, da minha mudança para a consultoria, foram muitos anos e muito prejuízo trabalhando dessa forma. Né? Eu cheguei num ponto, eu não sei se isso aconteceu só comigo, né? Talvez tenha sido uma coisa pontual minha, não sei, por alguma falha, alguma coisa assim, mas eu cheguei num ponto de mesmo sendo uma agente experiente, dando um bom atendimento, entregando muito, as pessoas não fechavam o negócio comigo. As pessoas não fechavam o negócio comigo. Eu sentia assim que eu era sugada até o máximo que a pessoa podia, assim, porque eram informações assim, de qualidade, era um senhor de um atendimento, mas aí depois no final, como ela já tinha aquilo em mãos, ela acabava fechando isso de outra forma. Eu sei que tem muita agência que passa por isso, mas eu não sei, tem horas que eu acho que às vezes as agências passam por isso assim, de uma maneira meio que pontual, sabe? Ah, aconteceu isso com aquele cliente, com aquele outro, mas de um modo geral eu ainda consigo fechar negócios, né? Uhum. Comigo parou, sabe? Parou, assim, nossa, era raro, era um outro que fechava. A grande maioria, não. E isso me deixou muito desgostosa com, com o mercado, né? Assim, nossa, foi muito difícil. Eu com certeza já teria parado também, assim como a minha mãe parou há 2 anos atrás, eu acho que eu teria parado. Talvez Mas, até antes dela, eu não aguentava mas mais. hoje você cobra consultoria. Eu tenho uma linha de consultorias, né? Eu Uhum. praticamente vivo do meu conhecimento. Eu ainda vendo itens de viagem, né? É o que eu chamo de execução de viagens, mas o meu plano, a minha vontade, o meu foco é de não vender nada de viagem mais para frente, assim, nenhum item de viagem, nada, nem passagem, nada, ficar só na informação mesmo. Legal. Eu acredito, né, nisso como uma tendência natural, né, porque a intermediação, ela pode deixar de fazer sentido, hoje ainda, de certa forma, faz, porque ainda existe a remuneração paga pelo fornecedor, mas pode deixar de fazer sentido. Na verdade, essa remuneração paga pelo fornecedor, ela não pode ser a principal fonte de renda, né, do agente de viagem, ele não pode viver de comissão, não dá para viver de comissão, que é 10%. É como É. se fazendo uma analogia bem estúpida, mas é como se o garçom vivesse só dos 10%. Né? É, Não dá para ele viver só da gorjeta. A comissão que o hotel nos paga, né, que o fornecedor nos paga, e alguns nem pagam, né? A Companhia Aérea Internacional há anos deixou de pagar. A gente tem que colocar a tal da RAV que foi colocada ali, que na verdade você está incorporando valor em cima de um serviço de um terceiro, né? Então, isso é muito complicado, até mesmo porque eu sempre bato muito nessa tecla, sabe? Eu acho que falta muita clareza. Os agentes de viagem, a agência normal, tradicional, né? Quando ela vai atender um cliente, ela vai vender aí um pacote de viagens, uma viagem personalizada e tal. E aí, na hora que
conseguiu que o cliente comprasse a ideia e fechasse a viagem, na hora de preencher ali o contrato e apresentar a discriminação dos serviços, quase nenhuma agência deixa um valor que é o valor da sua mão de obra, do seu serviço. Então, a gente está vendo agora, né? É muito comum pessoas cancelarem viagem ou adiarem viagem, e como se não bastasse a agência ainda ter que devolver a comissão dela, né? O serviço que ela executou normalmente. Então, assim, só que por outro lado, eu entendo o lado do cliente, porque como isso não foi apresentado de uma forma clara para o cliente, é a mesma coisa que você comprar um eletrodoméstico e esse eletrodoméstico acontece alguma coisa, ele dá um defeito, você passava, não, estou no meu direito, eu quero devolver. E aí a loja vai te devolver 90%, porque os 10% é por causa do imposto, é a comissão do vendedor, é o atendimento que ele te fez, você também não vai aceitar. Né? E daí até tem muito agente de viagem assim que às vezes bate de frente comigo e fala, mas você está comparando serviço com produto. Então eu falei, não, eu sei que eu estou comparando serviço com produto, é só para facilitar o entendimento. Mas quando um agente de viagens vende o serviço de uma passagem, de acomodação, de seguro, ele não está vendendo só esses serviços, ele está vendendo o seu próprio serviço também. Então, eu acho que isso tem que ficar claro na apresentação do trabalho, na forma de trabalho, porque é mais justo assim, e até mesmo para você evitar de ter problemas. Né? E hoje em dia desde o novo Código de Defesa do Consumidor, né, tem a questão da responsabilidade solidária, né, se o hotel, o passageiro teve algum problema no hotel, na companhia aérea, com um guia lá do outro lado do mundo, mas você tem responsabilidade nisso, se ele comprou isso da sua agência. Então, é por essas e outras que o meu objetivo realmente é, assim, trabalhar o mínimo possível intermediando, sabe? Executando. E só por aquilo que eu realmente sou responsável mesmo. Você acho que é o ideal. Pelo serviço, né? Não pelo serviço do terceiro. Diminui sua dor de cabeça, diminui sua chance de problemas. Né? E aumenta o lucro, Daniel. Porque se você para pensar, imagina uma pessoa que vai fazer uma viagem simples, vai para a Bahia passar uma semana, né? E essa pessoa, ela não vai gastar só a passagem aérea e o hotel, o transfer, enfim. Ela tem outras coisas que ela vai gastar lá. Ela vai em restaurantes, ela vai fazer passeio, ela vai fazer compra de souvenir, ela vai viver tal experiência, ela pode fazer uma aula, enfim, de alguma coisa, né? Enfim, tem N possibilidades. Então, com o seu conhecimento, é uma forma de você aumentar muito a sua lucratividade, porque digamos que a viagem para a Bahia vai custar aí R$ 2.500 para a pessoa, mas ela vai acabar gastando no montante total R$ 5.000. Então, você não precisa ganhar os R$ 250 de 10% de comissão de um pacote de 2.500, né? Se ela vai gastar 5.000, e se você pode otimizar e tornar mais interessante a viagem dela, você pode fazer com que ela deixe na sua empresa um valor próximo de R$ 1.000, R$ 800, 700 que seja, 1.200, vendendo produtos. Se for 500, aliás, se for 500, você já ganhou 20%, né, do que você ganharia. Mas dá para ser mais, porque as alternativas estão muito, dá para ser muito mais, entendeu? Dá para você ultrapassar 35%, chegar a 40%, fácil. Então, quer dizer, eu não vejo sentido, se você tem essa possibilidade, eu não vejo sentido em você pensar um pouquinho fora da caixinha e aumentar o seu lucro, aumentar o bem-estar do passageiro, aumentar a qualidade da viagem que ele vai fazer, ter menos problemas. Então, assim, é só coisa boa, né? É só coisa boa. É verdade, é verdade. E deixa eu te perguntar, você, quando abriu, né, a Quatro Estações, ela era uma agência pequena, né? Você abriu... Como que era a Quatro Estações quando você abriu? Home office. Eu quero caminhar até hoje, que eu tenho umas perguntas para te fazer.
É assim, ó, eu abri a Quatro Estações dentro da minha casa, né? Eu não tinha nada, não tinha um puto, nada, 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 nada. Eu já tinha torrado. Antes de casar, eu fiz uma viagem, eu fiquei 3 meses, quase 3 meses na Europa. Eu tenho uma irmã que mora lá, então eu usava a casa dela de base, viajava, rodava tudo, e não tinha dinheiro. E foi muito engraçado, porque quando eu casei e mudei para cá, eu não queria ter agência, porque Andradas é uma cidade muito pequena. Andradas tem 35 mil habitantes. O que eu vou fazer com uma. Itaúna, para mim, já era pequeno, com 100 mil. O que eu vou fazer numa cidade de 35 mil habitantes que já tem outra agência tradicional, de né, boa qualidade, famosa na cidade inteira, né? E até mesmo no interior de São Paulo, porque a daqui era filial e tudo. Então, tipo assim, não quero saber de turismo. Aí fui dar aula de inglês. Eu ainda tive esse gap aí de mais ou menos 1 ano e meio sem trabalhar com turismo logo que eu mudei para cá. Daí foi assim, eu sofri um acidente na academia e eu tive uma fratura no quadril. Foi até bem preocupante, porque eu era muito nova e tal, uma fratura por estresse, assim, excesso de peso. E aí eu acabei ficando uns 3 meses de molho em casa, sem fazer nada. E eu, putz, grila, né? Não podia dar aula de inglês, não podia dirigir, não podia fazer nada. Falei, ai, meu Deus do céu. Aí, como a minha mãe tinha agência, né? Eu falei assim, ô mãe, você podia me emprestar aí os logins dos fornecedores, porque aí já, né, isso, 2008, já tinha computador, internet, né? Enfim, as coisas já não era mais a era do fax, não, né? Que as agências não tinham nem computador nem nada. Aí a minha mãe, claro, minha filha, pode usar sim. Aí eu peguei e eu era muito, nessa época, né, esqueci de falar isso, eu era muito digital. Então eu era muito ativa em comunidades no Orkut, eu tinha 3 blogs, escrevia blog sobre viagem de lua de mel, sobre viagem de navio, sobre viagens em geral, dava dica para as pessoas, ajudava o povo a conseguir visto, né? Mas assim, mais como hobby. E aí, minha mãe liberou e tal, eu comecei a fazer e falar com os meus amigos, ó, tô de molho aqui em casa, mas se estiver precisando viajar e tudo, me chama aqui que, né? Aí foi muito bacana, porque os amigos começaram a pedir, eu queria fazer uma viagem assim, assim, para o final do ano, nananã. Aí eu lembro de um cara que chegou, um cara de Brasília, que veio por causa do blog, de um post que eu fiz falando sobre o Nanai, no blog de Lua de Mel, e aí ele veio pedindo informação e acabou fechando a viagem, assim. Enfim, e aí acabei fazendo uma graninha nisso, né? Mas os primeiros meses foi desse jeito, foi com login emprestado da mãe, computador do meu marido, telefone da minha casa, né? E foi assim, entendeu? Assim eu fiquei aí durante uns bons 6, 8 meses. Aí com o dinheiro das vendas, né? Eu era home office e tal, não tinha despesa nem nada, fui fazendo um capitalzinho aí depois de algum tempo eu não aguentava mais trabalhar em casa de pijama o dia inteiro, e algumas pessoas da cidade, né, que aí eu já estava começando a me relacionar com as pessoas e tal, ser conhecida, queriam comprar viagem de mim e vinham aqui em casa. E aí eu não estava curtindo muito isso também. Então, aí depois de uns 8 meses mais ou menos, eu falei: não, vou ter que procurar uma loja, um ponto na cidade para começar a trabalhar, né? Mas o início foi assim, sem nada, não investi R$ 1, porque eu não tinha. Foi com login de emprestado, computador do marido e telefone da casa. Que legal. Que bacana isso. Isso que é É, legal de conhecer as histórias, né? Porque hoje, e também, né, ver, por exemplo, o seu Instagram com quase 60 mil seguidores, acha que é fácil, né? Ah, beleza, ela tem lá 60 mil também, é fácil. Não, mas você já criava conteúdos, né, na época que, nos desde primórdios da 2008, internet, nos nos primórdios, primórdios da quando tudo era internet, mato. do, 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 do Orkut, primórdios do blog e tal, você já estava ali criando conteúdo e mais do que conteúdo, né, criando valor para os viajantes. Então isso é muito importante, né? Você falou uma coisa legal, só um parênteses também, aí eu vou fazer a É, pergunta do é. fax.
Eu lembrei, aí você falou do fax, da época do fax, em 2003, eu trabalhava numa operadora e, óbvio, a gente tinha computadores, mas aqueles monitores de tubo e tal, mas Sim, os fornecedores, grande parte deles não tinham computador, ou tinha poucos computadores, e as reservas eram todas feitas por fax, em 2003, eu estou falando. Então, assim, eu hoje lido muito com tecnologia, se eu pego linha do tempo, né, de como que é, Expedia foi fundado em tal ano, não sei o quê, mas assim, no Brasil demorou muito para chegar a tecnologia, principalmente nos fornecedores. As sim. operadoras em São Paulo até tinham computadores, sistemas informatizados, ERP e tal, mas assim, fazer a reserva num hotel, você falou do Nanai, fazer a reserva com receptivos locais lá de Natal, de Noronha, era tudo por fax. A gente imprimia as folhas, né, das confirmações de reserva e mandava por fax. Mas eu vou te falar uma coisa: o maior custo de uma agência de viagens, por incrível que pareça, era a conta de telefone. Era. Porque mesmo tendo fax, os fax às vezes demorava, às vezes eram muitas folhas, né? Eu lembro que a Soletur mandava as tabelas que mudavam toda semana, vinham 20 páginas, né? Aí você tinha que ficar trocando bobina de fax e tal, às vezes era um saco isso. Nossa, vai acabar aqui. E muitas vezes a pessoa não respondia. Você acha? Às vezes o hotel demorava para responder, você não sabia se ele tinha recebido ou não, você tinha que ligar. Então a gente até valorizava muito fornecedores que tinham 0800, né? Porque realmente era um custo muito alto de telefone, né? E esse custo hoje em dia é ridículo. Eu não gasto R$ 200 de telefone aqui. Olha que é muita gente, muita linha, muita gente usando, porque vai tudo pela internet, né? Exato. Não, e na época, na mesma operadora, acho que 2, 3 anos depois que eu entrei, a gente migrou a tecnologia, inclusive para VoIP, né, que grandes empresas tinham acesso a VoIP para reduzir, não é que tipo, ia ser o custo que é hoje, não, para Sim. reduzir, porque era absurdo a conta telefônica. E hoje, né, nos dias de hoje, você fala de conta de telefone, você fala, eu gasto R$ 200, mas você pode falar com o mundo inteiro, né, você pode ligar para os Estados Unidos, ficar ilimitado, pode ficar o tempo que você quiser no telefone falando com os Estados Unidos, com um hotel lá e pagando É, nada, pode já estar no preço do sim. Já está no preço. Não, e isso com plano de celular, um monte de celular incluído. Então, quer dizer, o custo com comunicação, que era uma coisa muito considerável, eu acho que era como se fosse hoje, era como se você tivesse contas de telefone assim, de 3.000, 4.000, R$ 5.000. Se Sim. não tivesse essa facilidade, né? O tanto que eu uso, se fosse comparar em termos do dinheiro da época, era como se eu fosse obrigada a pagar esse valor de telefone. Era muito alto. Era muito alto. E a pergunta então eu ia entrar nessa linha da criação de conteúdo e chegar, né, porque hoje você produz muito conteúdo, é por isso um dos motivos que você chegou nesse número de seguidores. É, e dá uma dica aí, o que você dá de conselho, não dica, mas de conselho para as pessoas que olham, porque muita gente olha assim, entra lá no perfil, um perfil como o seu, né, ou que tenha uma quantidade significativa de seguidores, e fala, mas como que é para chegar nisso? Eu vejo aqui que você tem quase 2.000 publicações, né? É muito trabalho. Isso daí é muito conteúdo que você cria. Qual é Eu, a estratégia que você dá, né, de sugestão para as agências que estão ouvindo a gente, ou mesmo os profissionais que estão ouvindo a gente, que entendem na internet um canal de venda, não só de venda, mas de, de conquista de cliente ali, de interação com o cliente? eu acho que o conteúdo hoje em dia é porque assim, ó, grande parte da minha trajetória, mas grande parte mesmo, assim, sei lá, talvez 80% dessa questão de produção de conteúdo foi de uma forma muito intuitiva, sem estratégia e assim até mesmo desorganizada, assim, sabe? Via uma pessoa fazendo, aí achava uma coisa interessante, aí inspirava, às vezes copiava na cara dura, não o conteúdo, mas a forma de Uhum. fazer, né? E eu via que dava muito resultado aquele volume, sabe? Ajuda as pessoas e, enfim. Eu acho assim, para uma pessoa que vai começar agora, se ela começar a simplesmente produzir conteúdo em vídeo, ou mesmo por escrito,
Já vou dar uma dica. Conteúdo em stories não aumenta base de clientes, não. Se você quer aumentar, se você quer crescer, principalmente se for organicamente, você tem que ter conteúdo de qualidade no feed do Instagram, porque é ali que as pessoas veem, marcam, vão convidando outras pessoas, né? E assim, o alcance é muito maior assim do que para quem produz conteúdo nos stories, né? Mas, assim, uma coisa que eu já percebi é que cada vez vai ficando mais difícil porque mais gente vai fazendo, né? Então, assim, uma coisa é inegável, muito. Eu ter chegado no ponto que eu cheguei, hoje, em grande parte se deve ao fato de ter sido, acredito, que pioneira nisso, na produção de conteúdo dessa forma, como agência de viagens. Como blogueira de viagens, não, muita gente já fazia, né? Mas, assim, principalmente usando mídia de vídeos instantâneos, né? Que seria o Stories, que começou como o Snapchat, tendo uma agência, eu acredito que eu tenha sido a primeira, assim, não conheço ninguém que tenha feito antes. Então, eu acho que isso foi uma coisa que causou uma certa curiosidade em quem quer viajar, precisa de informação e tudo mais. Então, a produção de conteúdo específico sobre o lugar, ajudar as pessoas, inspirar em destinos, com dicas, com técnicas de planejamento, com coisas que vão ajudar as pessoas, isso é muito importante. Mas eu já acho que isso por si só não ajuda muita coisa, não. Eu acho que isso tem que estar balanceado. Eu acho que você precisa muito se relacionar com as pessoas. Por isso que eu gosto muito mais do termo marketing de relacionamento do que de marketing de conteúdo. Porque tudo bem que o marketing de conteúdo você pode ver aí, pensar em diversos tipos de conteúdo, não só o conteúdo específico temático daquela página, mas assuntos offline também. Um pouco do seu dia a dia, do seu posicionamento, do que você pensa da vida, dependendo muito da sua audiência. No meu caso, por exemplo, 86% da minha audiência é composta de mulheres, né, uma mulherada sem fim, na faixa aí de 25 a 40 anos. Então, assim, a gente sabe mais ou menos qual é o assunto que elas interessam fora do nicho de viagem, né? Porque o relacionamento com essas pessoas, muitas vezes com conteúdos que não são necessariamente conteúdo de viagem, eles são muito mais importantes para a questão de conversão, para aquelas pessoas confiarem em você e para elas definirem que elas vão se tornar suas clientes. Então, assim, a pessoa, quando ela chega no seu perfil, ela chega pelo conteúdo temático do perfil, digamos assim, né? Um topo de funil. Mas aí, quando ela vai ficando, ela vai cansar de ficar vendo sempre a mesma coisa. Então, eu acho que é muito importante que você produza um conteúdo ali que não tenha muito a ver, que seja uma coisa meio que geral de interesse de todo mundo, porque realmente você tem que se relacionar com as pessoas, sabe? Elas têm que conhecer um pouco da sua história. É impossível você conhecer todo mundo, mas você tem que gastar algum tempo ali respondendo e prestando atenção naquilo que elas querem conversar e tal. Eu acho que é isso que faz com que você tenha clientes dentro da sua base de seguidores que, assim, sustentem praticamente todo o seu negócio, né? No meu caso, eu não tenho praticamente, é irrisória a quantidade de clientes que eu tenho fora da internet, fora do Instagram, né? Quer dizer, todo mundo vem dali. Tenho produzo conteúdo em outras mídias, que é importante, né? Um canal do Telegram, já estou com um pezinho no TikTok, tenho o canal do YouTube, tenho as listas e tudo. Eu acho que isso é segurança, eu acho que isso é necessário, mas ali, o Instagram é maravilhoso, né? Enquanto ele está lá, então aquilo ali para rodar, para funcionar, é fantástico, né? Então, assim, eu vejo com uma certa preocupação, sabe, Daniel?
esse conteúdo para agentes de viagem, às vezes, assim, que tratam o marketing digital como se fosse uma galinha dos ovos de ouro, uma receita que você faz isso e aí vai dar certo por conta disso, disso e disso, sabe? Ah, você tem que usar isso. Olha que legal esse programinha aqui que você faz, né? Cria ali um funil de vendas, uma coisa super tecnológica ali, mas como que você vai alimentar isso? Né? Eu acho que a questão do relacionamento mesmo, daquela conversa, eu acho, só que isso é feito de uma forma digital. Mas eu ainda acho que é isso o que funciona, pelo menos para mim. Né? Eu acho que depende muito também do posicionamento, mas já que estamos falando de um agente pequeno, de um home office, de uma empresa menor, né? Eu acho que se a pessoa for muito para o lado da tecnologia, mas deixando isso de lado, eu acho que ela não vai ter muitas chances de fazer vendas assim, não. Sabe? Eu vejo muito dessa forma. Algumas coisas que você falou muito interessantes, uma delas é criar um relacionamento, né? É uma da estratégia dentro de storytelling, você faz isso muito bem, você conta histórias de forma muito bem. Você criar o vínculo com o ouvinte, né, com o seu interlocutor, para você conseguir transmitir, para a pessoa se abrir a ouvir a sua história ou o seu conteúdo. Então não adianta Sim. você chegar, vou dar uma palestra, aí eu subo no palco e simplesmente, pum, jogo o conteúdo. Muita gente não vai conseguir assimilar ou dar importância para o meu conteúdo se não se conectou comigo. Então, é muito importante numa palestra, é muito importante nas suas redes sociais, essa conexão, você ter momentos, óbvio, de conteúdo, mas ter momentos para se conectar com a sua audiência. Como você vai se conectar? Você falou, tendo aquele post pessoal, tendo lá, mostrando como você é no seu dia a dia, que as pessoas, elas se conectam por coisas que elas têm em comum. Então, Exatamente. você gosta de jogar tênis, eu gosto de jogar tênis. Pô, a gente tem alguma coisa em comum, a gente pode se conectar por esse ponto em comum. Ah, você gosta de ler livros técnicos, eu também gosto de ler livros técnicos, então temos outra coisa em comum. Então, você vai seguir na rede social, você vai ouvir aquela pessoa ali na rede social que tem mais a ver com você. Por mais que o conteúdo dele seja excelente, se você não tiver nada em comum com essa pessoa, você não vai seguir. Você vai ficar seguindo ela 2 meses, vai se encher o saco, vai falar assim, puta, meu, que chato isso, né? Só conteúdo, 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 nem sei quem é essa pessoa. E é isso que faz as pessoas deixarem de seguir você ou seguirem você. Eu vejo muita agência assim, ó. Eu acho que deu uma diminuída, elas já estão alertando para isso, mas no início o Instagram das agências era uma espécie de panfletaria, né? Era aqueles posts super trabalhados, fazendo anúncios das viagens, né? Eu acho que, assim, é claro que você pode dar sorte de vender uma, duas viagens assim e tal, mas não foi feito para isso, não é o que funciona. Daí eu tenho visto, principalmente agora na quarentena, muitas agências produzindo um conteúdo muito legal. Videozinhos, bons posts e tal. Muito, muito, muito bacana. Mas assim, e aí? Se ficar só nisso, é, eu acho que não é muito legal. Eu acho que não vai dar bom, sabe? Eu acho que precisa ir um pouco além, né? Precisa entrar essa parte do relacionamento mesmo, né? Principalmente, lembrando que assim, eu estou falando às vezes de uma agência menor, uma agência pequena, um home office que vai ter uma estratégia de posicionamento diferente, né? Porque, claro, que às vezes uma agência grande que tem aí um super funil e já tenha toda uma engrenagem funcionando, é diferente, né? É uma outra forma. E eu nem me arriscaria a falar porque não é uma coisa que eu faço, não é uma coisa que eu entendo, né? O meu posicionamento, as coisas rodam e funcionam muito bem da forma que elas funcionam, né? No meu curso de planejamento de viagem, eu coloquei mais de 600 alunos para dentro da turma, dentro da minha base do Instagram, sem fazer um anúncio.
entendeu? São as pessoas que já estão ali. Então, quer dizer, a coisa funciona porque é desse jeito. Agora, talvez se tivesse todo um esquema de fazer anúncio, de tráfego pago e tal, isso já é uma segunda etapa, assim, na minha visão, né? Um segundo passo. Eu acho que os agentes têm que ficar atentos a isso, para não frustrar a expectativa, Daniel. Porque às vezes falam assim, marketing de conteúdo, vou produzir conteúdo, beleza, mas e aí? O que não existe, na verdade, a gente está falando várias coisas aqui, mas o que não existe é uma receita de bolo. Né? Exatamente. Até porque o seu seguidor é diferente do meu, é diferente da Diana. O público que está ali, ele pode, eventualmente, um ou outro pode ser o mesmo, mas de forma geral, o público, você que forma a sua audiência, você que forma a sua comunidade. O Akira até colocou outro dia num post dele lá de formar comunidade, não audiência, porque é isso, você tem que ter relacionamento, né? Uma outra, agora fugiu a pergunta, né, que eu ia te fazer, mas aí seguindo, falando do perfil, você tem um outro perfil que é o Mundo 4E Agentes. Também. Sim. Esse outro perfil, ele é voltado só para esse relacionamento com o trade, só com o relacionamento com os agentes? Só com relacionamento com agentes. No início, logo que eu abri, ele era fechado, inclusive. Né? Eu tinha um certo receio de repente, falar coisas que eu não queria, que eu não gostaria que o meu cliente ouvisse. Assim. Eu achava que era uma coisa assim, mais estratégica, enfim. Daí o Rafa Santos, né? Agente empreendedor, que nossa, é um super mentor de negócios para mim, eu sou agente empreendedora. E aí o Rafa falou: larga a mão disso. Já que tem, deixa aberto. Que a coisa vai se selecionar. Se vier algum seguidor e quiser ficar, ele vai estar preparado para escutar tudo que você tem para falar, de coisa. Pode deixar. E aí eu dei uma pensada, uma refletida e acabei abrindo. Então ele não é mais um perfil fechado como era antes, ele é aberto. Só que assim, eu vejo, às vezes, até quando eu falo desse perfil, no perfil maior, até um outro seguidor vem por curiosidade, né? Mas aí eles mesmos já mandam mensagem depois pro direct, assim, credo, esse perfil é muito ruim. Não, vou ficar só no outro mesmo, né? E acaba não ficando, o próprio conteúdo acaba fazendo essa seleção de interesse, né? Então, o que eu percebo hoje? Ele tem aí uns 2.000 seguidores, é um perfil pequeno, mas assim, a grande maioria, eu acho que uns 80% ou mais, são agentes de viagem. Tem aí pessoas que querem ser agente de viagem, né? Querem entrar, e tem blogueiro também, tem muito produtor de conteúdo que me segue no perfil da Mundo 4E e segue no Agentes também, porque para se profissionalizar de alguma forma, né? Então, ele foi criado, quando ele foi criado, para uma troca mesmo, uma troca de experiências, para poder compartilhar um pouco das coisas que tinham dado certo para mim, né? Eu sempre, isso desde antes de rede social, isso lá nos anos 90, né, metade dos anos 90 para o final, anos 2000, assim, eu já era uma pessoa muito criativa e eu já tinha ferramentas na agência que quando eu estava em Fantour ou quando encontrava em feira, alguma coisa, fazia novos amigos, a gente começava a discutir questões do dia a dia das agências, eram ferramentas que faziam sucesso, sabe? Assim, nossa, que legal que você tem isso. Nossa, que legal que você tem um contrato que é assim. Nossa, que legal essa ficha de atendimento sua que funciona desse jeito, né? Eu sempre fui muito criativa, desde essa época. Então, hoje, eu compartilhava isso muito. Antes de ter o perfil dos agentes, eu participava de grupos de WhatsApp, né? De agentes de viagem e tal, e aí eu procurava contar, né, as minhas histórias, dar dica, não, faz isso, faz assim, fazia meio que uma mentoria, assim, né, aconselhava os colegas quando tinha algum problema, alguma coisa assim. E eu sei que umas 3 vezes nesses grupos eu tive problema com colegas, assim, que, tipo,
sei lá, me achava chata, ou que saco essa menina aí falando isso, tá se achando, quer aparecer, não sei o quê, dava aquela rachada. Aí eu pegava e saía do grupo, eu falei assim, tô aqui compartilhando informação por pura camaradagem, solidariedade mesmo, e, né, quero te ajudar, e você vem com gracinha. Aí eu saía do grupo. Aí no terceiro eu falei, quer saber? Mas eu gosto disso, né? Eu gosto Uhum. disso, eu sentia falta disso. Falei, quer saber? Vou abrir um perfil do Instagram só para mim, meu, e aí quem quiser vir e acompanhar, venha. Eu faço post, faço stories, faço IGTV e não sou obrigada a aguentar nenhum chato que não vai com a minha cara. E se a pessoa não for com a minha cara, é só não seguir, né? Exato. Aí, basicamente foi por isso, para poder continuar essa influência, entre aspas, né? Esse compartilhamento de coisas que funcionam. E para poder ajudar, Daniel, porque olha, eu vou te contar, nesse mercado nosso, você sabe, tem muita enrascada, tem muito problema que a gente se mete, né? É. E às vezes dá muita dor de cabeça. Né? Todo tipo de problema possível. Então, assim, eu acho legal quando você tem alguém que você pode, que tem mais tempo no mercado, que já passou por situações assim, e você pode contar com essa pessoa, né? Até uma outra Então, opinião, né? É ter uma outra opinião, às vezes dividir um problema para também ver como é que essa pessoa sairia dele, é muito interessante isso. exatamente. Então, assim, ele foi criado muito com esse objetivo, né? Tanto que tem época que eu tô com mais tempo, aí ele fica lotado de conteúdo. Aí tem época como agora, por exemplo, de alguns dias para cá, nossa, tô muito sem tempo com um monte de coisa. Aí ele fica um pouco parado, assim, mas tem uma listinha já de coisas que eu quero compartilhar, né? Né? E fica tudo ali esperando a oportunidade de entrar em jogo. Porque eu compartilho no Instagram, eu conto muita história, né? Você mesmo já percebeu isso. Então, eu tenho o canal no Telegram, que o conteúdo é basicamente através de áudio, contando história, o pessoal gosta, tem um feedback bacana disso, né? Então, esse perfil do Agentes, ele foi criado com esse fim, com esse objetivo. Legal. Vou pegar o último gancho que é disso que você falou, do canal do Telegram, que já, na verdade, a gente já passou um pouquinho do tempo, mas a conversa está muito legal. E pegando esse último gancho, você falou do canal do Telegram, você falou que tem também um canal no TikTok, falou do Sim. YouTube e tal. O que eu vejo também muito é agentes de viagem, até outros profissionais, até criador de conteúdo, focando muito em uma única plataforma. A gente tem que lembrar que a plataforma, o Instagram, não é nossa, é do Mark. É do Mark. Eu sempre falo isso, o Instagram é do Mark. Os 60 mil seguidores que a Diana tem e tal, elas estão na plataforma do Mark. Se amanhã o Mark chegasse e cansasse, encher o saco e falar, não quero mais o Instagram, acabou o perfil da Mundo 4E de 60 mil seguidores. Então, é muito importante que você tenha outras plataformas também, né, com uma constância de produção, com também uma audiência ali naquela outra plataforma, porque se uma parar, você tem outra. Então, por isso que sempre me perguntam assim, e-mail marketing é importante? Eu acho que é o maior ativo, porque você continua ainda tendo contato com seu cliente por e-mail ou por telefone, enfim, né? Mesmo que amanhã o Facebook e todas as empresas do grupo, Instagram, WhatsApp, elas parem de operar no mercado. Então, assim como o Orkut. No começo do Orkut, ninguém imaginaria que o Orkut ia fechar, ia parar. Por isso que eu acho bem importante a questão do nome, né, da marca, do arroba, Mundo 4E, porque se acontece, por exemplo, acho um pouco difícil. Eu tenho mais medo de um problema pontual, tipo hackearem a minha conta, perder o perfil, do que do Instagram em si fechar para todo mundo. Porque se acontecer isso, o Mark cansar e fechar Instagram, Facebook, como eu tenho o arroba muito forte, o Mundo 4E muito forte, eu acho que vai ter uma tendência das pessoas a procurarem Mundo 4E no que tiver por aí disponível. Então, eu acho que esse reforço da marca é muito importante, né? Mas eu super concordo com você e que eu acho assim que
você deve se estruturar da melhor forma possível, da maneira mais inteligente e estratégica possível, para produzir o conteúdo de uma maneira legal, de qualidade, em outras mídias também, como o YouTube, exatamente por essas razões. E assim, isso por razões de segurança, mas também por razões empreendedoras, porque os públicos são diferentes, a forma de compartilhamento do conteúdo é diferente. Então, assim, eu imagino que quando eu chegar no ponto de estar estruturada para ter o mesmo volume e qualidade de conteúdo que eu produzo no Instagram, produzir isso também no YouTube, ou mesmo no Facebook, que hoje é praticamente parado, mas se tem uma pessoa que entende muito, sabe como rodar na linguagem do Facebook, isso vai ser muito bom para mim, como empresa. Eu vou aumentar muito a minha quantidade de clientes, porque é um mar aí de possibilidades, né? E assim, por incrível que pareça, né? Não são as mesmas pessoas. É lógico que tem pessoas em comum, mas a galera que é da vibe do Twitter, ela tá lá no Twitter, é um jeito de produzir para o Twitter, da mesma forma no TikTok, enfim, nas mídias que já existem e nas que ainda vão aparecer. Perfeito. Cada mídia ela tem o seu público-alvo, ela tem a sua linguagem, então não dá para você só simplesmente replicar o conteúdo. Tudo que eu faço no Instagram eu vou fazer no TikTok. Não vai funcionar, porque o público é diferente, a linguagem é diferente, às vezes até a forma de produzir é diferente. Pode se você fizer isso, eu acho que você pode até queimar o seu nome, assim. Que perfil chato, que coisa mais nada a ver, né? Vai fazer isso no outro perfil. Nossa, não vou seguir isso aqui não é para isso, né? É bem assim. Legal. Bom, chegamos ao final, eu por mim ficava mais uma hora aqui. Eu também. Que pena que acabou. Senão fica muito longo, a gente marca um outro daqui a um tempo para a gente continuar essa conversa. Me fala agora um livro, a tradição do podcast aqui, me fala um livro que você recomenda para quem está nos vendo ou nos ouvindo. Olha, eu sou apaixonada pela obra do Amir Klink, sabe? Viajante. Então, assim, o primeiro livro dele, eu ainda acho que é muito especial, que é Os 100 Dias Entre Céu e Mar. Eu acho que qualquer profissional, acredito que a audiência seja na maior parte de profissionais, né, Daniel? Então, assim, se você é profissional e, enfim, se você não teve a oportunidade, qualquer livro do Amir é incrível, né? Mas Os 100 Dias Entre Céu e Mar, caramba, lê. Lê porque é um livraço. E aí depois, se você curtir, leia a obra completa, mas eu recomendaria 100 Dias Entre Céu e Mar. Legal. Obrigado de novo. Obrigado pelo papo, obrigado pela sugestão de livro. Eu não li o Amir Klink, eu não li esse livro ainda. Vou colocar aqui na minha lista do Kindle. E aí depois você vai gostar. É incrível, a obra dele é demais. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com você, por esse papo delicioso, oportunidade de contar um pouquinho aí da minha história. É sempre muito gostoso, né, a gente falar da gente. Obrigada mesmo. E a hora que você quiser, a gente marca esse segundo papo, essa continuação. Fechado. Obrigado de novo. Obrigado você que está ouvindo a gente até o finalzinho aqui. Foi muito legal. Se quem não ouviu, perdeu. Toda quinta-feira no YouTube e no Spotify, Turboxcast. Valeu, obrigado, Diana. Valeu, obrigado você que está nos vendo ou nos ouvindo. Até a próxima. Até.